Ontem, finalmente, foi desvendado o mistério da picadinha do Joãozinho Tranca-Rua e foi um negócio que eu acho até que contrataram a Dilma para trabalhar no Butantan, porque era 100%, de 78%, que em alguns países é 65%, mas que na verdade agora é 50%. E já tem infectologista contestando os números e parece que a eficácia desse negócio é menor ainda. Não vou falar sobre o histórico de todas essas mentiras no vídeo de hoje, porque eu falei isso no vídeo de ontem. Então, se você não assistiu o vídeo de ontem, eu vou deixar linkado aqui no card. Depois vai lá e assiste para ver o histórico de mentiras. A gente teve ontem também o biólogo que nas horas vagas trabalha como garoto propaganda da Xing Land, dando a real que mesmo depois da picadinha vai ter distanciamento controlado sim. Quero comentar com vocês também, en passant, a entrevista que o nosso amigo Nhonho deu pro blog Metrópolis, porque sou dessas que fica comentando as baboseiras que o Nhonho fala e mais alguns absurdos que estão acontecendo nesse Brasil de meu Deus. Então, se você já gostou dos assuntos, curte, comenta, compartilha, me ajuda a espalhar essas informações, dá uma verificada se ainda está inscrito no canal, porque o YouTube, né, às vezes some com uns inscritos, e lembrar também no início do vídeo que a minha livraria tá em promoção, são vários títulos com até 60% de desconto, e se você quiser um descontinho ainda maior, é só entrar no meu grupo do Telegram, que lá tem um cupom de desconto exclusivo pro pessoal. Todos os links estão aqui embaixo, então corre lá e aproveita. Feita a introdução, o jabá, vamos para a pauta desse negócio, porque sem comentários, Dória, pelo amor de Deus, Dória. Começando com esse absurdo aqui que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Olha só, projeto quer mudar o hino rio-grandense. Quem entrou com o pedido, para variar, foi um deputado do PT, porque eles estão, assim, com o bumbum voraz, porque o hino do Rio Grande do Sul tem uma frase que diz que povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Eles estão achando que isso é muita opressão e querem mudar o hino do Rio Grande do Sul, naquele movimento da esquerda de apagar o passado, né, apagar os verdadeiros valores para promover a revolução. Ficaremos de olho nessa... É ridículo, não tem nem muito o que comentar. Vamos passar para a entrevista do Nhonho. O Nhonho deu uma entrevista lá pro site blog Metrópolis, para blogueira a Raquel Sherazeda, e olha só o que ele tá dizendo. Pro Nhonho, demora na picadinha pode gerar processo de impeachment em poucos meses. De saída da presidência da Câmara, deputado do Democratas diz que papel de iniciar ou não o impeachment de Bolsonaro caberá ao seu sucessor. E quem acompanha o canal sabe muito bem que uma das condições para que o PT de Gleisi Hoffmann, do Post, de toda essa galera, apoiasse a candidatura do Baleia, que não precisa de apelido, porque o nome dele já é Baleia, é pautar o impeachment do Bolsonaro. Ele diz o seguinte: talvez ele, Bolsonaro, sofra um processo de impeachment muito duro se não se organizar rapidamente, porque o processo de impeachment, você sabe, é o resultado da pressão da sociedade. Eu fiquei pensando assim, gente... Que pressão da sociedade, porque tudo que é vídeo que a gente vê do Bolsonaro saindo pela rua, de moto, de lancha, a pé, de tudo que é jeito, é o povo apoiando o presidente que colocou lá e que não consegue governar graças ao seu nhonho que fica trancando tudo que é pauta. Aliás, na última aparição lá do Bolsonaro no Réveillon, o que o pessoal gritou foi: "Ei, Dória, vai tomar caju". Será que depois do fiasco do anúncio do resultado de ontem, eles também estão pensando em impeachment do Calça Halachan? Porque é mais plausível, né? Afinal de contas, ele mentiu descaradamente quando veio a público falar que a eficiência do negócio dele lá era de 100%. E nós vamos para o assunto, porque assim, a coisa já é absurda, né? 50%, porque foi mudando o valor durante o tempo, né? Era um percentual, depois era outro, enfim, conto histórico no vídeo de ontem, como eu disse. Mas quando a gente começa a ler
a divulgação dos dados começa a dar mais raiva. Então eu não quero passar raiva sozinha, passem raiva aqui comigo que eu vou ler alguns trechos do artigo que saiu no Estadão. Então, Estadão, extrema imprensa, não é fake news, né? Posso ler aqui no vídeo que não vão me acusar de fake news. Instituto Butantan diz que a Doriavac tem 50,4% de eficácia geral. Taxa é suficiente para proteção. E aí saiu várias piadinhas lá no Twitter, né? Você casaria com um homem ou com alguém que dissesse que está 50% apaixonado por você? Se o médico chegasse e dissesse que ia fazer uma cirurgia que tem 50% de chance de dar errado, você se submeteria a essa cirurgia? Pois é, complicadíssimo isso aqui. E aí, durante o artigo, olha só. Já a taxa de eficácia de 100% observada entre casos graves e moderados apresentada na semana passada pelo Calça Tochada foi calculada com base em uma amostra de apenas 7 pacientes. O estudo foi feito com quase 10 mil pessoas. 7 pacientes que eles usaram para chegar nesse dado. Dá para confiar? Não dá, né? Aí, depois, olha a declaração que o próprio cara do Butantan dá. O número é considerado pequeno para uma análise final. São necessários mais casos graves para a amostra de voluntários para determinar a proteção final contra os casos mais severos. Aí, entre aspas, aqui foi o cara mesmo que disse lá, o Palácios. É um dado ainda pequeno e não tem significância estatística. Não tem significância estatística. Bote seu nariz de palhaço. E aquela história de a ciência é para todos, temos que respeitar a ciência. Se não tem significância estatística, para que apresentaram essa porcaria desse estudo? Para fazer a gente de palhaço, né? Não sei se não é o momento de repente, os deputados da base começarem a pressionar por uma CPI. Não sei se a CPI tem que ser na Lesp, né? Mas eu acho que tem que investigar esse negócio aqui. Por que que mentiram? Primeiro eles mentiram, apresentaram uma parcial como se fosse, né, o resultado final. Mudaram várias vezes. Será que tá rolando uma graninha a mais? Um troca-troca? Sei lá o que pode estar acontecendo, mas eu acho que os deputados da base tinham que agir imediatamente, fazer igual os pissolentos lá, que qualquer coisa ficam entrando com processo na justiça, entrar com processo na justiça para verificar isso aqui. Que palhaçada é essa que estão fazendo com o povo brasileiro? Milhões e milhões de reais serão gastos em uma picadinha que, segundo o Butantan, com um teste feito ali em 7 pessoas, tem uma eficiência de 50%, mas já tem infectologista contestando. Vou mostrar para vocês. Aí depois aqui ele diz, ó, não há nenhuma promessa de que ninguém vai perder a vida se for vacinado, porque nenhuma picadinha pode fazer essa promessa. Tá bom. E aí, o Estadão, isso aqui é o editorial do Estadão, fala sobre a contradição. Presta atenção nesse trecho aqui. No sábado, a Anvisa cobrou dados mais detalhados do Butantan. Lembra que tava aquela polêmica? No vídeo de ontem eu mostrei, inclusive, que o Rede entrou com um processo no STF para dar 72 horas para a Anvisa aprovar o negócio, que tem que ser aprovado ontem. Não precisa mais ser tão científico. Científico era só antes, agora não precisa mais. Enfim. Aí, mais detalhados do Butantan para avaliar o pedido de uso emergencial submetido na sexta-feira. Ontem, em coletiva, o governo e Butantan entraram em contradição quanto ao envio de dados. O Gorichen, não sei se é assim, Gretchen, como é que pronuncia o nome dessa pessoa, afirmou que os dados que a Anvisa disse faltar já tinham sido enviados no dossiê de 10 mil páginas submetido na sexta. Então, o cara falou que já foi enviado. Mas a diretora do Butantan, outra pessoa do Butantan, diretora do Butantan, a Cíntia Lucci, disse que as informações complementares ainda estão sendo enviadas. Então já rolou mais uma contradição. À tarde, em nota ao Estadão, o Butantan confirmou a fala de Cíntia. Ou seja, eles estavam mentindo
De novo, não só sobre a eficiência, mas também sobre o envio de dados para a Anvisa, que é o que a Anvisa tá querendo, né? Então, tá, a gente aprova, mas envia os dados aí, porque afinal de contas vai mexer com a saúde das pessoas e eles ainda querem te obrigar a tomar esse negócio aqui altamente controverso. Dória voltou a cobrar urgência da Anvisa na análise. Então, a Anvisa tem que ter urgência. Ele enviar os dados e anunciar tudo, não. Porque o contrato, né, lá com a galera da Xing Land não permite que o Dória divulgue os dados. Cara, é surreal. Mesmo com pendência de documentos, quer que libere mesmo sem ter os documentos. Não é razoável que processos burocráticos, ainda que em nome da ciência, se sobreponham à vida. Agora, não precisa mais de ciência. A ciência era só lá no início, quando o Bolsonaro falou sobre um medicamento que médicos e cientistas e até uma revista científica agora publicou o estudo comprovando a eficácia. Aliás, é por isso que eles pararam de falar em ciência. Eu tenho certeza que é por isso, né? Agora, tem estudo, saiu em revista científica comprovando a eficácia do tal tratamento precoce. Aí agora não precisa mais ciência, precisamos aprovar aqui a picadinha do calça ralachan. E olha essa, epidemiologista calcula a eficácia da picadinha do Dória em 49%. E isso ficaria abaixo do percentual mínimo para aprovação. Tá vendo por que eles querem tanta urgência? E questiona os números apresentados pelo Butantan. Será que é por isso que eles estavam demorando tanto a apresentar os dados? O que vocês acham? Fala para mim aqui nos comentários. E aqui tá o cálculo, ó. O número de casos esperado no grupo que tomou esse negócio que não tomou o negócio era de 338 caso não tivesse, né, tomado. O real foi de 170, portanto a eficácia é de 49,7%. Então vamos aguardar para ver, né, se baixa de novo o percentual. Começou em 100, daqui a pouco, olha, se demorar mais aí uns 20 dias vai ficar em 10%, não duvido. E temos a assessoria de imprensa do Dória. Gente, olha só essa matéria aqui que os Antas publicaram, vê se não é uma palhaçada. A eficácia da picadinha será melhor na população do que no ensaio clínico, diz o Butantan. Sem provas, né? Sem provas, Butantan diz que a eficácia vai ser diferente do que disse a tal ciência, que até 5 minutos atrás era um negócio assim que, ó, meu Deus, ninguém pode duvidar da ciência que eles dizem que é a ciência. Porque aí eu não sei se essa infectologista que tá contestando os números, se ela é científica o suficiente para contestar. E, para finalizar, tem o comentário do garoto propaganda da Xing Land, tá? Vamos só relembrar aqui. No início de toda essa fraudemia, eles disseram que tinha que fazer distanciamento social, ficar em casa, não sei o quê, para construir o hospital de campanha, né, e ter um medicamento. Os hospitais de campanha, muitos foram desmanchados, sem uso, acompanhamos isso durante todo o ano passado. Ok. Aí eles disseram que quando tivesse a picadinha, as coisas iam melhorar, o comércio ia voltar a funcionar. Só que agora mudou de novo. Olha aí o seu tamarindo. Sobre a eficácia, o foco não é a proteção individual. O foco não é a proteção individual. A picadinha não vai te liberar de distanciamento e máscara. Ouviram bem? Não vai liberar. Esse negócio aí, por enquanto, é para diminuir o número de doentes internados e não deixar o sistema de saúde colapsar, e não para eliminar o vírus e poder ir ao bar. Se não é a mesma lenga-lenga desde março, né? Não é só por um tempo, só para o sistema de saúde não colapsar, como se o sistema de saúde brasileiro não estivesse desde sempre em colapso. Ou seja, meus amigos, uma palhaçada, mas eu acho que depois de ter passado o verão, ano novo, Natal, a galera já tá, ó, por aqui dessa palhaçada. Até no vídeo de ontem eu mostrei para vocês uma declaração do prefeito de Nova York, que é altamente esquerdista, democrata, todo, né, lacração, dizendo que não dá mais para manter o lockdown. Então, contem aqui para mim no final desse vídeo o que vocês acham dessa história toda, e já pensou se realmente se confirma, eles enviam todos os dados e essa infectologista que está contestando,
os números que o Calça Atolada apresentou ontem, se isso realmente se confirmar e não tiver nem o mínimo para que a Anvisa aprove, eu acho que essa é a hora perfeita para os deputados da base contra-atacarem e fazer alguma coisa, porque ninguém suporta mais ficar enclausurado, ter emprego perdido e ainda ficar fazendo papel de palhaço, porque uma hora é ciência, outra hora não precisa mais ser tão científico assim. Vamos ver, né? Até quando a população vai continuar aceitando essas medidas que muitas vezes não tem nenhuma comprovação científica sendo aplicadas aí. Por hoje era só isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!